No vídeo de hoje vocês vão ver como eu transformei esse espelho velho e sem graça num espelho novo, cheio de personalidade para dar destaque na sala da minha casa. Mas antes de tudo, a gente precisa falar dos problemas que esse espelho tinha. Ele já estava aqui na casa quando eu me mudei, e dá pra ver que a maresia foi bem cruel com ele, que ele estava cheio de pontos de ferrugem, a moldura também, não sei se por conta da umidade, estava descascando, meio que se desfazendo em alguns pedaços. Isso tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do espelho. Dava pra ver que estava com os mesmos problemas de pontos de ferrugem e a moldura meio que descascando. Eu comecei então dando uma boa limpada nele, porque de nada ia adiantar eu partir direto pra pintura e tal, se ele estivesse todo empoeirado, sujo, com resquício de alguma coisa. Depois eu vim direto com uma lixa para tentar amenizar ao máximo que eu conseguisse dessa parte da pintura descascando ou das partes que estavam meio que se desfazendo ali na moldura. Não sei se pela câmera vai dar pra ver tanta diferença assim, mas passando o dedo dá assim pra sentir que tava muito mais liso, que mesmo com esses buracos eu ia pintar depois por cima, então o mais importante era estar com essa superfície o mais lisa possível. Então eu continuei fazendo isso na moldura toda do espelho e depois vim de novo passando um pano para tirar toda essa poeirinha que levantou, para não correr o risco de atrapalhar na hora da pintura. E agora começa a parte divertida. Para garantir que a pintura ia ficar o mais uniforme possível, eu vou passar 2 camadas dessa base acrílica, que como o próprio nome já diz, é uma base para garantir que a tinta vai aderir bem, que não vai ficar manchada e também vai ajudar a aliviar um pouco mais daquelas imperfeições e rachaduras ou buraquinhos que acabaram ficando mesmo depois de lixar. O ideal seria que eu tivesse um pincel maior, né, para agilizar o processo. Mas como eu não costumo pintar coisas tão grandes assim, foi com esse pincel pequeno mesmo e no final das contas deu certo. Só realmente demorou mais do que demoraria com um pincel maior, né? Para tentar sujar o mínimo possível do espelho, eu peguei uma folha de papel comum mesmo e fui encaixando bem assim rente na moldura na hora que eu fui pintar ali a parte que fica bem encostada mesmo no espelho. E aí fui fazendo isso para tentar evitar que essa tinta acabasse pegando ali no vidro. Funcionou, mas mesmo assim eu tive que fazer uma limpezinha depois que vocês vão ver. E esse é o resultado da moldura já com as 2 camadas da base acrílica. Dá pra ver as imperfeições ainda. Obviamente, né, ela não funcionou como uma mágica que apaga tudo, mas no desenho que eu vou fazer eu vou tentar usar essas imperfeições ao meu favor. Agora vamos para a parte colorida desse projeto. Essas foram as minhas inspirações na hora de escolher como mais ou menos eu queria fazer a pintura do espelho em si. Mas com relação à cor e ao estilo do desenho, eu queria algo inspirado nessa pintura de Van Gogh, porém com as cores mais escuras e saturadas como nessa imagem aí. Claro que no final não chegou nem perto disso, né? Mas mais ou menos o estilo e as cores. Comecei então fazendo uma misturinha de azul e verde para fazer a cor que eu queria pintar a moldura, que ia ser a base desse meu desenho, que é um azul esverdeado ou um verde azulado, como vocês preferirem, do jeitinho mesmo que tá naquela imagem de referência que eu mostrei pra vocês. Acrescentei também um pouquinho de branco, porque a cor estava ficando escura demais, mas vocês vão ver que durante o processo eu precisei fazer vários ajustes nessa cor, porque estava bem difícil chegar exatamente no que eu queria. Essa foi a cor inicial que eu cheguei, que agora na câmera olhando eu consigo ver que ela estava bem verde ainda, mas pra mim a olho nu lá na hora estava ideal, então eu já fui direto pintando a moldura. Não demorou muito para perceber que estava verde demais, então eu voltei e misturei mais um pouco de azul, então essa foi a cor que ficou agora, e eu voltei pintando por cima mesmo, já estava bem melhor do que estava antes, mas depois que ela secou eu senti que escureceu demais. Então quando eu fui fazer a segunda camada, eu clareei ela ainda mais um pouquinho.
Essa já é a cor mais clara que eu vou usar para passar a segunda camada de tinta na moldura. Dá pra ver quando eu pinto por cima da outra que tá mais claro sim. Nada drástico, mas que já foi o suficiente para eu ficar satisfeita. Então eu passei essa nova cor já na moldura toda e usei aquele mesmo truque da folha de papel para tentar fazer o acabamento ali na divisa entre a moldura e o espelho para evitar de sujar. Mas como dá pra ver pela minha mão e pelo próprio pincel mesmo, dá pra ver que eu sou uma pessoa bem estabanada. Então essa solução, ela ajudou bastante sim, mas não conseguiu prevenir que eu sujasse o espelho de tinta, né? Pelo menos um pouquinho. Depois, então, eu passei também 2 camadas em toda a lateral externa do espelho. Aí eu já tava mais despreocupada porque eu tinha colocado essa toalha velha no chão, então eu não tava com medo de sujar nada. E foi assim que ele ficou, só com a cor base, nesse verde azulado que eu tinha escolhido. E vou admitir, eu fiquei bem tentada em parar por aí, porque eu já tinha gostado bastante do resultado. Já tinha dado uma baita diferença. Mas eu estava determinada a seguir minha inspiração original. Então eu peguei um cartão velho que eu tinha aqui em casa, que não servia para nada, e fui literalmente raspando ali as partes que a tinta acabou pegando no espelho. E saiu bem fácil, não foi nada difícil de fazer. Mas com certeza ia ter muito mais tinta para limpar se eu não tivesse usado aquele truque do papel. E já limpinho no lugar, ele estava ficando desse jeito aí. Então eu achei melhor sentar e fazer um esboço de onde eu queria passar os galhos e flores que eu queria fazer nesse espelho. E mesmo assim vocês vão ver que eu tive que refazer várias e várias vezes, foi realmente a parte mais difícil. Mas então eu já peguei meu godê, que tem vídeo aqui no canal ensinando como eu fiz ele com cerâmica fria. E para fazer a cor que eu queria, eu precisei usar o verde, o preto e o vermelho para fazer a cor marrom, porque eu tenho só as cores básicas mesmo nessa tinta acrílica, então qualquer cor diferente eu acabo precisando misturar. Mas daí eu fui misturando só o vermelho e o verde mesmo, nem que precisei colocar o preto, e já ficou nessa cor marrom que eu achei que estava boa para fazer a base ali dos galhos. E se eu precisasse, depois eu podia passar uma segunda camada com uma cor um pouco mais escura, mais clara, enfim. Com a tinta pronta, eu já comecei a fazer os traçados na moldura e no espelho, mas acabou que eu não sei por que, me perdendo um pouco, e eu não segui tanto o esboço que eu tinha desenhado, mas na parte do espelho era o menor dos problemas, porque eu conseguia ver com o cartão limpando, mas realmente tudo que eu passasse na moldura não tinha jeito, eu ia ter que usar do jeito que ficou, porque eu não queria fazer uma nova camada tendo que cobrir tudo aquilo ali para corrigir algum erro. E a primeira passada dessa tinta ficou assim. E foi aí que eu comecei a entrar em desespero. Eu tava, meu Deus do céu, vai dar tudo errado, vai ficar ridículo, era melhor ter deixado ele verde liso mesmo. Mas eu continuei. Dá pra ver aí pela minha cara de concentração que eu tava tentando ser bem detalhista pra correr o menor risco possível de errar alguma coisa e ter que refazer isso tudo, né? Porque aí eu já tava há um bom tempo pra fazer essa transformação desse espelho e eu não queria ter que refazer tudo. E eu acho que um dos meus problemas também foi o tipo da tinta. Eu tava usando tinta acrílica e ela realmente ela é boa para alguns projetos, óbvio, mas para isso que eu tava fazendo, eu achei que ela era muito fina, então eu tinha que passar várias e várias camadas para tentar deixá-la bem opaca, né? E também ela secava muito rápido, o que por um lado é bom,
Mas por outro, eu tinha que toda hora ficar fazendo mais e mais tinta, porque ela secava rápido demais. E até hoje, inclusive, ela tá presa no godê porque ela secou, essa tinta marrom. E eu não consigo tirar ela toda de jeito nenhum. Mesmo lavando com escovinha, ela não sai. Mas enfim, aprendizado para uma próxima vez que eu for reformar um espelho. E a última coisa que eu resolvi fazer com essa tinta marrom foi pegar uma dessas minhas ferramentas de cerâmica fria que tem uma bolinha na ponta e fui fazendo ali no finalzinho dos galhos essas bolinhas para servirem como se fossem botões de flores que ainda não abriram, mas depois vocês vão entender melhor. A próxima etapa então foi pegar a tinta branca e demarcando aonde eu queria que as flores ficassem. Vocês vão ver que eu fui fazendo com cuidado, mas não tanto, porque isso realmente era só para marcar o lugar que as flores iam ficar. Não era a cor final, mas eu sabia que como a tinta não era opaca, se eu fosse direto com a cor que eu queria, eu ia acabar desperdiçando muito e acabar perdendo muito tempo. Então eu resolvi primeiro fazer esse desenho com ela em branco, para conseguir depois que a cor ficasse mais viva por cima. E aí eu peço desculpa se a imagem ficou um pouco tremida, mas eu tava literalmente pintando com uma mão e segurando o meu telefone com a outra, porque eu não tenho tripé, então esse foi o jeito que eu consegui para mostrar de mais de pertinho o que exatamente eu estava fazendo. Mas dá pra ver bem o quanto que essa tinta não é opaca. Eu tinha que passar umas 2, 3 vezes para ela ficar branquinha o suficiente para depois eu vir com a cor por cima. Como se já não estivesse difícil o suficiente, eu resolvi que eu ia fazer algumas flores também, saindo ali da parte da moldura e indo pro espelho. Foi uma parte bem complicadinha, porque tem, obviamente, né, ali a dobra, mas eu queria que desse essa impressão de que era contínuo, igual o galho. Só que o galho era mais fácil, obviamente, que é uma coisa reta, né? As flores nem tanto. Mas no final acho que deu certo. E eu continuei fazendo essas flores branquinhas até que eu ficasse satisfeita com a composição do espelho no geral, né? Como se fosse uma pintura mesmo. Eu ia toda hora para trás, olhava para ver como estava ficando a composição como um todo. Quando eu finalmente fiquei satisfeita, eu vim agora com um amarelinho bem clarinho para fazer realmente a cor base dessas flores. Dá pra ver que eu comecei passando no meio e depois eu fui espalhando pras pétalas, né? Pra ficar uma transição bem suave.
Depois, como eu disse, eu voltei com essa mesma cor, fazendo com mais cuidado ali a parte das pétalas, para deixar tudo bem certinho. A primeira camada foi mais para dar um jeito mesmo no geral, assim. Eu tava tentando tomar o máximo de cuidado mesmo para não errar, porque realmente se eu errasse aí não tinha o que fazer. Eu teria que ou fazer mais da cor da base para tentar apagar, né, esse errinho, ou tentar usar ele ao meu favor. E é assim que ele estava ficando com essas cores bases já das flores e com os galhos na posição que eu escolhi deixar. Para me ajudar a ter mais noção dessa dimensão das flores, eu peguei uma canetinha marrom fininha que eu tenho aqui, tipo estabilo, mas que não é estabilo, que me ajudou a marcar aonde que essas pétalas iam ficar, aonde que cada uma ficava sobre a outra, para eu conseguir visualizar melhor. Não é o desenho final, mas realmente me ajudou muito a conseguir visualizar. E com esse simples esboço das flores já foi suficiente para ficar mais tranquila de que eu não tinha estragado tudo. Dá pra ver aí com essa leve diferença que, pra mim, o desenho já estava tomando uma forma bem melhor do que estava antes. Como já estava bem tarde, eu resolvi que eu ia voltar no dia seguinte para tentar finalizar tudo de uma vez. Então, na manhã seguinte, eu voltei com essa cor rosinha bem clarinha que eu fiz misturando o vermelho e o branco para fazer o centro das flores, mas eu achei que ficou muito escuro, então eu acabei botando um pouquinho de amarelo e um pouquinho mais de branco para fazer uma coisinha mais puxada para o coral. E eu aproveitei essa mesma cor para passar ali nos botões de flor que ainda não tinham sido abertos, como eu falei para vocês antes, lembram? Então eu fui fazendo esses pontinhos cor de rosa para dar essa impressão que as flores ainda não tinham aberto. E dá pra ver que isso mudou totalmente a aparência do espelho já, na minha opinião. Claro que ainda tava com cara de bagunçado, porque tava sem os contornos definitivos, né, das flores e desses botões de flor. Mas essa já é a próxima parte que eu vou fazer. E então, como eu disse, eu vim agora com uma canetinha Sharp marrom para fazer o contorno definitivo dessas flores. Eu escolhi marrom porque eu não queria que ficasse um contraste tão drástico assim entre as cores que eu escolhi das flores, que são essas cores mais clarinhas, com uma linha preta, porque eu queria sim que o contorno ficasse definido, mas não tanto assim para ficar gritante. Essa parte do contorno foi bem trabalhosinha também nesse projeto, mas eu tava feliz porque essa era a parte final, então isso queria dizer que eu já tava finalizando e que eu já ia ter o projeto completo para poder mostrar para vocês. Sem falar que demorou bastante também, né? Porque vocês estão vendo aí o vídeo acelerado, mas na vida real foi uma parte que demorou bastante mesmo.
Resolvi fazer uns detalhes a mais também com a mesma canetinha nos galhos, para dar uma dimensão maior também para eles, porque a tinta sozinha achei que ficou muito chapado. E foi assim que aquele espelho velho e sem graça ficou no final das contas. Eu posso até ser suspeita para falar, mas eu adorei o resultado final. Ele ficou lindo na minha sala, ficou do jeitinho que eu queria. E principalmente quando a gente compara o antes e o depois, dá pra ver a diferença que fez. Eu sei que talvez nem todo mundo goste, pode não ser o estilo de todo mundo, mas pra mim tá 1000 vezes melhor. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do resultado tanto quanto eu. Se puderem deixar um like e se inscrever no canal, eu agradeço muito. E até o próximo vídeo. Tchau!